Os Estados Unidos da América, o chamado líder do mundo livre, acabaram de ser bloqueados do espaço aéreo europeu. A França disse não, a Itália disse não, a Espanha disse não, a Suíça disse não. Em 48 horas, 4 grandes nações ocidentais olharam para os Estados Unidos e disseram: não queremos nada com o que vocês estão fazendo. Você está sozinho, Donald. Deixa essa satisfação afundar por um segundo. O país que construiu a OTAN, o país que projeta poder militar pelo mundo há 7 décadas, acabou de ouvir dos próprios aliados que não pode voar seus aviões sobre o território deles. Isso não é uma pequena briga diplomática. Isso não é um desentendimento entre amigos. Esse é o som da ordem internacional do pós-Segunda Guerra se partindo ao meio, bem na nossa frente. E eu preciso que você entenda uma coisa antes de continuarmos. Isso não aconteceu porque esses países, de repente, passaram a odiar a América. Isso não aconteceu porque os franceses acordaram uma manhã e decidiram arrumar briga. Isso aconteceu porque Donald Trump, o homem no salão oval, passou seu tempo no poder, destruindo sistematicamente cada relação que os Estados Unidos construíram ao longo de gerações. Ele ameaçou a OTAN, ele atacou aliados, ele se aproximou de ditadores. Ele iniciou uma guerra no Irã sem consultar ninguém. E agora ele está chocado que ninguém quer ajudá-lo. Quer dizer, quão burro você tem que ser. Olha, vamos analisar isso parte por parte, porque os detalhes aqui são impressionantes quando você coloca tudo na mesa. Então, aqui está o que aconteceu. França e Itália se juntaram oficialmente à Espanha e Suíça, negando aos Estados Unidos qualquer apoio militar ou espaço aéreo para a guerra de Trump no Irã. E não foram só os NBYs que ficaram de fora. Israel queria usar o espaço aéreo francês para transportar armas americanas, armas que iam ser usadas no conflito com o Irã, e a França disse absolutamente não. A França recusou de cara. E a Itália? A Itália disse aos Estados Unidos que se quiserem usar infraestrutura militar italiana para fins fora dos acordos existentes, precisam de permissão especial. E adivinha? A guerra de Trump contra o Irã não se encaixa em nenhum acordo existente. Então a resposta da Itália foi não, vocês não vão usar nosso país como parada para sua aventura militar não autorizada. Agora, pensa nisso por um segundo. Esses são aliados da OTAN. São países que estiveram lado a lado com os Estados Unidos na Guerra Fria, nos Balcãs, no Afeganistão, em inúmeras operações militares ao longo de décadas. E em questão de meses, Donald Trump conseguiu afastá-los tão completamente, tão profundamente, que nem deixam aviões americanos sobrevoarem seu território. Isso não é só um desacordo político. Isso é um divórcio completo. E qual foi a resposta do Trump a tudo isso? Ele refletiu? Será que ele parou para pensar? Talvez eu devesse ter falado com meus aliados antes de lançar uma grande operação militar no Oriente Médio? Não, claro que não. Estamos falando do Donald Trump. Ele partiu para o ataque. Acusou a França de bloquear equipamento militar. Atacou a França e o Reino Unido o dia todo. Basicamente fez birra que nem criança que ouve que não pode comer sobremesa e vira à mesa. E essa é a parte que deveria fazer todo americano se sentar ereto na cadeira. Trump disse que os Estados Unidos deveriam considerar sair da OTAN. Deixa eu repetir isso para realmente cair a ficha. O presidente dos Estados Unidos sugeriu que a América deveria sair da aliança militar que tem sido a espinha dorsal da segurança ocidental desde 1949. Uma aliança criada especificamente para evitar o tipo de conflitos globais catastróficos que mataram dezenas de milhões de pessoas na primeira metade do século XX. Trump quer jogar isso no lixo porque a França não deixou seus aviões sobrevoarem o país deles numa guerra que ele começou sem perguntar a ninguém. E não foi só o Trump. Marco Rubio, o secretário de Estado, foi na Fox News e repetiu exatamente a mesma coisa. E eu quero desmontar o que o Rubio disse, porque o jeito que ele usou é tão desonesto, tão manipulador, que merece ser desmontado palavra por palavra. Rubio disse, e estou parafraseando a essência aqui, que ele costumava ser um dos maiores defensores da OTAN no Senado, porque via valor nela. Ele disse: a OTAN não era só para defender a Europa, era para ter bases militares na Europa que permitissem os Ebagana projetar poder pelo mundo. Mas agora, ele disse, se a OTAN significa que não podemos usar essas bases quando precisamos, qual é o sentido? Aí é mão única. Aí estamos lá só para defender a Europa. Mas quando precisamos de ajuda, eles dizem não. Olha a realidade do que o Rubio acabou de fazer aí.
ele reformulou tudo para parecer que a América é a vítima, como se a América fosse esse benfeitor generoso só dando e dando e dando para europeus ingratos que não retribuem. Mas isso é uma distorção completa do que está realmente acontecendo. O motivo desses países se recusarem a cooperar não é porque não valorizam a aliança. É porque Donald Trump lançou uma guerra ilegal, uma guerra sobre a qual nenhum desses países foi consultado, uma guerra que nenhum deles concordou, uma guerra que viola normas internacionais, e então ele apareceu na porta deles exigindo que participassem. Não é assim que alianças funcionam. Não é assim que parcerias funcionam. Você não ignora seus parceiros, age por conta própria, começa um incêndio e depois fica bravo quando eles não te ajudam a apagar. E vamos falar sobre o que Rubio disse sobre o Estreito de Hormuz, porque isso foi igualmente perturbador. Rubio basicamente disse, sim, o Estreito de Hormuz é águas internacionais, e o que o Irã está fazendo lá é ilegal segundo a lei marítima. Mas então ele disse, não é realmente problema da América. Os Elicuara não recebem muita energia pelo Estreito. É problema da Europa. É problema da Ásia. Deixa eles lidarem com isso.